Tá pronto. Bom dia, ótimo sábado para cada um de vocês. Nós estamos aqui, né, nesse sábado lindo, mais um chá das Alines, mais um princípio para que nós possamos empreender firme e fortes na palavra do Senhor. Então, eu espero que você esteja aí com a gente, com a sua Bíblia, com o seu chá, se você gosta de tomar um chazinho, né, com o seu café, com o seu copo de água, ou simplesmente com o seu caderno para anotar, né, Aline? Porque é tanto princípio, é tanto insight que você vai ter aqui para aplicar na sua vida, na sua empresa, que você não pode perder. Eu estou aqui hoje com o meu chá hoje é Spice, Aline, hoje é Spice. Meu chazinho de laranja com Spice, você também está com o seu. Deve ser limão com gengibre, capim-santo, deixa eu ver, pêssego, o menta marroquina. Não, hoje é diferente. Vai tentando aí, ver se você consegue adivinhar. Você me pegou, então. Qual que é o seu chá hoje? Bom dia, Aline. Bom dia para você que está aqui assistindo, né, prontinho para, né, assistir mais um episódio do Chá das Alines. O meu é de jasmim com chá verde. Diferente. Esse é novo, eu não estou lembrando. Esse é novo. Falei, gente... 66 episódios, que eu acho que esse aí é a primeira vez, é inédito. Igual no episódio de hoje. Eu falei, eu ia no de gengibre, falei, não, gente, tem que mudar um pouquinho, né? Vamos testar. E é gostoso, gostei. Realmente é só os spicezinhos que não dá. Mas é lindo, vermelhinho. É lindo. Eu te aceito assim mesmo, tá? Sem gostar da canela. Obrigada. Gente, hoje, né? Como? E esse episódio de hoje, hein? Uau. Pois é, esse aqui é naquele estilo, né? Eu não sei como que você chegou aqui hoje, mas o Senhor sabe. É bem isso. A gente teve uma experiência, né, no nosso MBA essa semana, e a gente quer, né, trazer esse consolo, porque ali foi um momento assim muito especial. A gente nem gravou a aula, foi uma troca assim bem vulnerável entre as alunas. A gente terminou ali a aula em oração umas pelas outras, e a gente quis trazer isso aqui para você também, porque talvez você pode estar nesse momento, né? Então, a gente está aqui no nosso episódio de número 67, a gente vai, né, colocar esse no pilar de mentalidade empresarial e liderança, porque é diretamente para você, empresária, para você, empresário, não necessariamente para a sua empresa, não vai ser uma aplicação prática na empresa, vai ser uma aplicação prática na sua vida, né? Como empresário, como pessoa, como um servo de Deus, né? E a passagem que a gente escolheu aqui é aquele momento em Êxodos que Moisés está conduzindo Israel, né, saída do Egito, fugindo ali do Egito, depois de todos aqueles episódios, né, de pragas e tudo, até que a Faraó, né, não aguenta mais aquela pressão, tantas coisas, tanta praga acontecendo, e ele libera Israel, né, para cultuar o Senhor no deserto, e ele, né, não fica contente com isso, ele vai atrás. Esse aqui é aquele episódio que se correr o bicho pega, se parar o bicho corre. É bem isso, Helena, é bem isso. E às vezes a gente está assim, né, na empresa, em alguma área da vida, que às vezes não é empresa, mas tem uma área que está bem complicado, às vezes é o casamento, às vezes é uma situação com o filho, é situação com saúde, talvez não é diretamente com a gente, mas é com alguém, um ente muito querido, um amigo muito querido, e aquilo ali te abala, e você fica sem controle. A gente não tem controle, né? Controle é uma ilusão, mas a gente acha que tem controle, e nesses momentos a gente sente que está perdendo o controle, mas na verdade o controle está nas mãos do Senhor. A gente tem que aprender a descansar na presença do Senhor, mesmo quando não tem saída, não está ali, a gente não consegue.
Quando a gente fala ali da empresa, tem momentos, já passei, Line, na The Crew, um momento de um turnover assim incrível, não ficava ninguém. Eu falava, Senhor, por quê? O que está acontecendo aqui? A gente nunca teve problema, né? É mais fácil ter pessoas ali esperando para entrar para trabalhar com a gente, porque algum conhecido da equipe fala tão bem da empresa que as pessoas querem trabalhar com a gente. Mas não ficava ninguém. Mas foi algo que eu não consegui identificar na empresa, que quando eu identifiquei, né, o Senhor trouxe luz para aquela situação e foi resolvida. Então, às vezes, ali na contratação, está um momento, né, muito escasso em contratação, e não é só na área da limpeza, viu, gente? É nacional, se não for mundial, em questão de serviços, né? Porque tem mudado muito essa geração, essa última geração, né, de trabalhadores terminando high school, começando ali a vida, eles estão vindo com uma perspectiva diferente. Tem muita gente com transição de carreira, saindo desses tipos de trabalho, né, de tipo de serviço para o digital, para outros tipos de negócio. Então, tá uma mudança assim que está abalando muito o setor de serviço. E na limpeza, especialmente, porque às vezes a sua empresa sendo pequena, você não consegue oferecer algo tão atrativo, né? Com benefícios, né? Você ainda está ali entendendo como organizar a empresa, vê que o financeiro às vezes nem está entendendo, nem está claro o financeiro, tem aquele medo de contratar a W2, acha que não existe pessoa legal para trabalhar, enfim. São vários desafios que às vezes a gente fica assim, nossa, não vejo saída, estou cansada e quero desistir. Vem aquela sensação, né? Não dou conta mais. E a gente vai trazer a palavra do Senhor, né? O Senhor tocou no nosso coração, ali na nossa turma, e a gente quer trazer isso para você. Line, você lê o nosso texto básico, em Êxodos 14, do 13 ao 16, por favor? Leio sim. Então, esse texto aqui, ele diz o seguinte, olha. Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que agora vêm. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a tua vara, estenda a mão sobre o mar e faça as águas se dividirem para que os israelitas atravessem o mar pelo meio em chão seco. Nossa, nesse texto aqui tem tanto ponto que a gente pode ir, tem tanta coisa, tanta insight aqui que a gente pode seguir em várias direções, mas eu vou te deixar aqui, já ia o Milene já vindo assim, né? Não, que eu falo. Não, quando eu estava escolhendo, eu falei, não, vou botar mais desse versículo, mais desse versículo, mais desse versículo. E realmente, Eline, quando a gente para olhar com essa perspectiva, né, a gente tem que ler ali, né, a história inteira, né? Se a gente olha ali Moisés, quando foi chamado, né, primeiro quando ele se compadeceu do povo dele, né, sentiu aquele chamado, e depois tudo como ele duvida, né, que ele não tem condição de conduzir o povo de Israel, por que Deus está chamando ele, né? Nem eloquência em falar ele tinha, então todo aquele processo até ele realmente se deixar usar por Deus e conduzir. Esse ponto aqui específico, né, eles já saíram do Egito, já estão ali, chegam ali naquele momento e não vê saída, né? Deus estava conduzindo para aquela direção e eles se depararam com o mar. Eu falei, mas como assim? Alguma coisa está errada. E Moisés volta ainda para falar assim, Deus, né? O que está acontecendo? Ele, por que você está me perguntando ainda, né? Você ainda não está crendo que eu estou, né? Parafraseando Deus aqui, né? Esse versículo. Então, por que você ainda volta para me perguntar? Vai adiante, permanece. E a gente não age diferente. Quando a gente chega num momento ali que não vê saída, a gente questiona, mas Deus, você está me conduzindo, você me chamou, você falou para eu vir esse caminho, para eu chegar aqui, né? E a gente acha que ali é o final, e não é. Né? Então, Deus falou assim, né? Vai, né? Marcha, continua. E agora imagina, gente, eu fico assim, né? A gente já assistiu filme sobre isso, mas parece que não ilustra suficiente esse momento que os israelitas estavam passando. Como que você vai olhar o mar e você vai
caminhar, né? Eu falei assim, não, como assim? Como que eu vou atravessar isso aqui? Né? E não era uma família para botar num barquinho ali, né, atravessar o mar, tinha que ser Era todo uma mundo multidão, andando. multidão ali. Era uma multidão, né? Uma nação ali. Então, qualquer insight, por favor, traz aí, Aline, eu vou trazer essa questão né, desse contexto onde eles estavam. Então, eles estavam ali, né? Se voltasse, Faraó estava ali atrás, né? Não tinha como voltar. Se eles, na concepção deles, se eles caminhassem, eles iam entrar no mar e então, todo mundo morrer afogado. Mas o chamado de Deus na nossa vida, o que o Senhor nos conduz. E claro, gente, eu não vou estar aqui dizendo que é só você escutar, é fácil. Não, tem que ser realmente uma entrega e confiar, mesmo quando você não está enxergando nada na sua frente. O que seja ali, porque ele fala, não tenha medo. Né? Depois vem a confiança, o Senhor lutará por você. E depois você tem que se permanecer ali em obediência, marchar. Então, são etapas que o direcionamento de Deus traz para nossas vidas que a gente, tipo assim, às vezes a gente sente o chamado, tá ali, tá difícil, mas vai indo. Às vezes chega em algum momento ali que, tipo assim, você fala, não estou entendendo nada, mas eu vou confiar, e tem hora que você absolutamente não vê nenhuma saída, tá exausto. E aí você vai permanecer, você vai obedecer, né? Então, eu quero trazer esse momento ali, né, que Israel estava diante do mar e até o próprio Moisés duvidou, né, questionou a Deus a respeito daquilo. Então, o problema não é questionar a Deus, o problema é a gente, né, querer tomar o controle de certas circunstâncias, querer tomar as próprias decisões sem se submeter ali ao Senhor e, né, achar e querer um atalho, querer alguma coisa que a gente sabe que não vai agradar o coração de Deus, e aí é onde realmente a gente sai da dependência do Senhor e vai sofrer consequências. Né? Então, o convite que eu quero fazer para vocês aqui é imaginar realmente a situação que estava Israel. E depois que eles atravessam, né, quem conhece a história sabe, né, que eles padeceram ali naquele deserto pela própria questão de, né, querer fazer as coisas do próprio punho, querer ter o controle, querer ser o Deus da própria vida. Então, é toda uma trajetória. Então, Deus prometeu a Terra Santa para eles, mas não foi ali. Eles podiam ter atravessado em que, Aline? Eu não tenho, assim, historicamente, assim, se eles fossem diretos, seria 1 mês, 2 meses, 3 meses? Dias, mais ou menos. Eu já vi pessoas falando que parece que era 40 dias, mas se tornou em 40 anos, né? Isso, tem alguns debates a respeito, né? E com a gente é do mesmo jeito. Tem coisas que talvez a gente, talvez não tenho uma menor dúvida que se a gente fica ali buscando do Senhor a presença dele, buscando direção, permanecendo, obedecendo, a gente vai chegar muito mais rápido que a gente querer tomar o controle, querer fazer na própria força, querer um atalho. Às vezes, sabe aquela coisa, até de pedir um conselho, a gente vai ou vai na pessoa que a gente sabe que vai falar o que a gente precisa, ou vai naquela pessoa que vai falar o que a gente quer escutar. Até isso a gente faz. Às vezes, eu sei muito bem, se eu vou me aconselhar com a Aline, eu sei o que eu vou escutar. Então, se eu for aconselhar com uma amiga furupenta, não, segue seu coração, amiga. Eu sei também o que eu vou escutar. Então, a gente tem que buscar esse discernimento para a gente não ficar completamente cega nesse momento que a gente, no mínimo, tem que permanecer. Às vezes a gente não sabe, não tem em nós de dar o próximo passo, não sabe qual que é o próximo passo, né? Desistir não é uma opção. A desistência não é que não seja uma opção, mas o porquê que você vai desistir, isso tem que estar claro para você, e aí não é uma desistência, é uma mudança de rota, é uma mudança de planos, e está tudo bem, mas você tomar uma decisão num momento ali de desespero, de cansaço, de falta de clareza, de tipo assim, uma coisa que não está acontecendo só com você quando a gente leva situações da empresa. Então, o que eu quero que vocês tenham no coração é de, no mínimo, permanecer e buscar o Senhor. Né? Como Moisés buscou ali naquele momento, né? E agora, o que a gente faz? Né? Porque, enfim. A palavra de Deus, né, Aline, ela ensina para a gente de várias formas. A gente aprende estudando uma história, literalmente. Então, a gente está
você está trazendo o contexto desse texto que aconteceu ali. Literalmente, tem vários insights, vários aprendizados que a gente pode tirar, mas a palavra de Deus, ela traz várias interpretações para diferentes áreas da nossa vida, pelo que a gente está passando. Então, assim, esse texto que eu trouxe hoje, uma coisa que eu estava lendo, né, que vem à mente, geralmente, quando textos na Bíblia, quando eles falam de mar, eles estão falando de problemas muito difíceis. Mar revolto, mar é uma coisa que ninguém consegue, o homem não consegue controlar o mar. A gente vê pessoas construindo casa perto do mar, daí a pouco o mar lá engole todas as casas, porque ninguém consegue, só Deus consegue parar o mar. Nenhum homem até hoje não conseguiu parar o mar, né? Então, o mar significa aquela situação que eu não sei como passar ela, eu não sei como ir para frente, eu não sei o que fazer. E tem tudo a ver com o título de hoje, né? Que é quando não existe mais saída. Porque essa é uma pergunta que a gente faz, né? Quando a gente está diante do nosso mar, né, da nossa situação muito difícil, a gente fala, não tem mais saída para mim. Né? Mas, para Deus, sempre tem uma saída. Essa é simplesmente a nossa visão. Eu não tenho mais saída, mas tem, né? E aqui no texto, o interessante é que a gente leu, é que Deus, ele fala, aqui, quando a gente lê aqui, né? Deus, ele fala para o Senhor, Moisés fala, Deus vai lutar por vocês, fica calmo. Não é para a gente interpretar que não vou fazer nada, então que Deus vai lutar por mim. Ficar parada, então, estou nessa situação, não sei como resolver, Deus vai lutar por mim. Não, é só para acalmar na ansiedade. A gente só tem que colocar nossas emoções em check, confiar em Deus e acalmar essa parte da ansiedade. Por quê? Aqui no texto tem uma lição grandiosa para a gente. Por quê? Deus deu uma tarefa para cada pessoa. Moisés tinha a tarefa dele de colocar a vara, as pessoas tinham a tarefa de ter que começar a enfiar o pé e marchar, e Deus, a tarefa dele é fazer o impossível, é abrir essa saída que você não consegue ver. Então, assim, sempre vai ter uma saída, que a gente, não é porque eu não estou vendo que não tem. E eu falo isso, para quem está assistindo, eu falo isso para mim. Porque eu estou passando por coisas que eu não vejo saída, e tem hora que eu fico diante de Deus falando, pai, não tem jeito, mas sempre tem um jeito, sempre vai ter um jeito, e a gente tem só que ficar calmo, como diz o texto, calmo nas emoções, confiar em Deus, porque Deus ele vai mostrar o que a gente tem que fazer. Ele vai soprar no nosso coração, vai trazer alguém, ele vai sempre mostrar qual é o próximo passo. A gente estava falando aqui antes de entrar, né? O próximo passo, né? Eu até falei, eu tenho orado, pedido a Deus para me dar o próximo passo. Ele sempre vai nos mostrar o próximo passo. Isso aí é princípio bíblico. Tem vários versículos falando sobre isso, então é isso aí, sabe? O versículo 13 fala, não tenha medo, né? O 14, fiquem calmos. Né, ali o 15, né, tem ali, sigam avante, e o 16 é isso que você está falando, né, Deus vai trazer, vai dar o chão seco, né, vai dar o caminho, vai dar a providência, e às vezes pode ser algo que a gente, não é a providência que a gente espera, porque ele não está ali para suprir a nossa expectativa, ele está ali para a gente realmente, né, se derramar na presença dele e estar sob a dependência dele, né? A natureza humana, né? Tem que entender isso. A gente tem que buscar o Senhor, entendendo que o Senhor não está ali como um gênio da lâmpada mágica, né? É o contrário, a gente confiar nele sem expectativas. Na aplicação para empresário, a gente vai trazer aqui 3 pontos, né? Para você aplicar em você como empresária e empresário. Então, quando você não encontra saída, lembre-se de que não precisa carregar tudo sozinho ou tudo sozinha. Porque essa questão de você estar sozinho, de você estar... às vezes você não tem um sócio, às vezes está ali com o marido não entende nada sobre a empresa, ou está sozinha, está solteiro, às vezes, tipo, você não quer estar compartilhando as fragilidades da sua empresa que você está passando com algum colega, e tem que ter cuidado, sim, com quem você compartilha, mas você não precisa estar sozinho. Existem ambientes que são ambientes seguros. E, nossa, a gente viveu essa experiência ali no MBA, né? Essa semana, na sala de aula ali, que a gente falou assim, não, nem gravação não vai ter. Né? E a gente, mas quem não está presente? Não, quem não está presente vai
ver só o script, né? Porque realmente a gente quer ser esse lugar para você ser vulnerável, esse lugar para, tipo assim, pegar na sua mão e falar assim, então vamos permanecer aqui. Nem que a gente tenha que estar ali parado, esperando no Senhor, esperando o chão seco, né? Trazer alguma coisa. Então, no mínimo, a gente vai estar ali em oração junto, a gente vai estar ali testando alguma coisa, o próximo trazendo experiências diferentes, né? Você ter ali uma comunidade mais perto com empresários que tá com a mentalidade de busca e crescimento que você está. Então, é uma coisa muito importante, né? Então, quando a gente... e tem coisa que tem uma parte aqui, né? Há coisas que não pertencem à gestão, há coisas que você precisa entregar a Deus. Então, às vezes, não é nem necessariamente dentro da empresa, é algo da tua vida, é algo do teu emocional, é saúde mental, é relacionamento, como a gente falou no início. Então, tem coisas que, né, não tem nem... Não dá, como que você vai lidar com todas as áreas da sua vida sozinha? É impossível, a gente não tem expertise, a gente não tem habilidades, competência para lidar com tudo sozinho. Então, a primeira aplicação aqui que eu quero que você entenda é que você não precisa viver isso sozinho, que você deve buscar ajuda. Se você está nesse momento, né, que tipo está exausta, não sabe o que fazer, né, busca o Senhor primeiramente, né, e depois busca esse ambiente para você não estar sozinho. Né, se conecta ali no grupo de network da comunidade no WhatsApp, se conecta ali no Clube de Avanço, que é um lugar que a gente encontra toda segunda-feira com um especialista de várias áreas. Você entra ali, você tem acesso a todos os especialistas que já passaram por ali. É um grupo, né, fechado, que a gente está toda segunda-feira ali juntos. Né? A gente vai estar focando em 3 áreas ali da sua empresa, te ajudando a mover metas e te acompanhando mês a mês ali, né? Sendo aquela pessoa que vai estar ali realmente te ajudando a encontrar o caminho que você deve seguir. Então, não precisa ficar sozinho. O ponto 2, você precisa enxergar o caminho inteiro para obedecer o próximo passo. Né? Como a Aline falou, a gente estava conversando aqui antes de entrar. A gente não precisa saber, a gente pode fazer um planejamento, né? A gente tem isso ali no MBA, a gente planeja o que você vai fazer em 30, 60, 90 dias, o que você vai fazer cada semana ali, mas às vezes a gente está num momento que é impossível a gente ter essa tranquilidade, essa visão de planejamento. Então, você precisa obedecer, mesmo que você não esteja enxergando o primeiro passo, né? Obedecer ao Senhor, né? Então, se ele fala para você permanecer ali, né? Faz o que está ao teu alcance, como a Aline mencionou, não é que ele vai fazer e você vai ficar ali vendo o caos de braço cruzado, mas busca, né? Busca ali sem cessar e faz o que está ao teu alcance, que o próximo passo o Senhor vai estar revelando para você. Né? Seja um ambiente... Que uma vez, há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, muitos anos, eu estava estudando esse versículo e ele ficou agarrado assim na minha mente, né? Que é aquele versículo que fala da Bíblia mesmo. Ele fala assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. E aí, lá atrás, quando eu estava estudando sobre isso, aí fala que não é um poste de luz que ilumina todo o caminho, é uma lâmpada. E a lâmpada, antigamente, era um negocinho que a gente tem que imaginar como é que era quando Davi escreveu, né? Então, a lâmpada era um vasinho de barro pequenininho, assim, que colocava o óleo lá dentro, né? O azeite, aí tinha aquele pavio ali, e aí então tinha essas pequenininhas, né? Às vezes tinha uma ou outra, mas ela iluminava pouca coisa, era para iluminar realmente o próximo passo. Então, assim, isso quer dizer o quê, né? Que Deus, a palavra de Deus, né? Sendo na Bíblia, sendo através de uma pessoa, sendo através de um sonho, sendo Deus falando no nosso coração, sempre vai ser uma luz para o próximo passo. Nem sempre vai ser o caminho todo, porque, por exemplo, né? Pensou se Deus falasse com Davi, né? O que ele ia acontecer com ele? Ele ia ficar bem, mas olha a trajetória dele, o que ia acontecer com ele? Né? Se Deus falasse com José, né? O que né, José, olha, você o seu sonho vai realizar, mas você vai passar por isso. Então, Deus, ele não fala o trajeto todo. Ele deu o sonho para ele, deu a visão lá, mas não contou o que ia acontecer.
né? Porque talvez ele ia desistir. Não, senhor, eu não quero, não. Eu tô bem aqui com meu pai, com a minha, com o meu, né, com a minha carta de várias cores, queridinho do papai. Tá bom aqui assim, não quero, não quero, não precisa, não. Então, assim, não ia realizar o propósito de Deus. Então, mas o próximo passo Deus sempre nos dá, porque a gente sempre sabe, é uma pessoa que está ao nosso redor que a gente pode entrar em contato e pedir ajuda, um conselho. Sempre vai ter alguma coisa, igual aconteceu mesmo ali no MBA, né? A pessoa chegou, uma das nossas alunas, sem saber diante do mar, querendo desistir de tudo. Mas aí a gente começou um ambiente seguro e tal, cada pessoa começou a falar, no final o problema praticamente foi resolvido, o próximo problema, né? O próximo passo foi dado, né? Foi dado, foi esclarecido. Então a gente sempre tem, porque ela não tinha sozinha, mas um ambiente seguro ali, e eu fiquei pensando assim depois, falei, gente, Deus é tão perfeito que ele deixou o problema acontecer bem no dia do MBA. Bem no dia ali, porque quando ela desesperou, ela lembrou, vou entrar no MBA e pedir ajuda para desistir de tudo. Né? E aí foi o contrário, porque cada pessoa, eu também passei por isso. E eu fiz isso, faz isso. Aí eu dei outra ideia. E aí o próximo passo clareou, deu para fazer, agora tem que tentar resolver isso aí, consertar o mal pela raiz, né? Então, mas é isso, eu acredito que o próximo passo a gente sempre tem, porque Deus, ele... a gente não tem um Deus escasso, né? Então, ele, pelo menos, o próximo passo, ele vai ter ali para a vida da gente. Exato, tá bem isso aqui, né, no nosso roteiro. Aí tem uma frase que eu coloquei aqui para a gente, né, meditar. Fé não é caminhar sem direção, é continuar caminhando quando Deus ainda não mostrou o caminho inteiro, né? Então é bem isso, não precisa a gente saber como vai ser tudo resolvido, como que vai ser tudo a longo prazo, mas a gente precisa ali a solução, pelo menos ali do próximo passo, né? Mover algo, buscar ajuda para dar aquele próximo passo. E o terceiro ponto aqui é quando não puder voltar e ainda não enxergar a frente. Bem ali onde estava, né? Se ficar, o bicho pega, se correr, o bicho corre. Então, ali ele falou, os israelitas estavam ali, né? O que eles iam fazer? Eles permaneceram, né? É incrível que depois a gente até julga, né? Mas imagina, a gente que tem a Bíblia, tem todas essas histórias, a gente cai, né, em fraqueza. Imagina eles que não tinham nada, que só tinha, né? Na hora do desespero, a gente desespera. Exato. Então, tudo que Moisés já tinha vivido com Deus, ele vira ali e fala assim, como você errou o caminho aqui, né? Então, eles permaneceram e esperaram o próximo passo do Senhor, né? Então, dificuldade não significa automaticamente que você está no caminho errado. A gente precisa ter muito cuidado com isso, buscar essa clareza, né? Existem momentos que a gente... em que a gente precisa encerrar certos ciclos, que precisa mudar de estratégias, ou mudar de direção completamente, ou mudar de ramo, se for o caso. Mas a gente vai fazer isso com clareza, né? Não porque por desespero, por reagir a uma situação. Porque aí você não vai entrar com clareza em qualquer outra coisa que você vai fazer. E eu achei tão lindo o que a Fabi trouxe para ela, que a Fabi falou, você é uma empresária, né? E tipo assim, chegou, eu tenho certeza que aqueceu ali o coração dela, ela, né, acabou a aula, resolveu o próximo passo, a gente conseguiu trazer isso para ela, ela tomou providência, conseguiu resolver, tá com o desafio ainda para, como a Aline falou, né, a longo prazo, mas naquele momento ali, Deus trouxe paz para ela, naquele ambiente seguro, e não foi uma reação de simplesmente desistir de tudo, né? E a gente, né, quando reage a alguma coisa, a gente tem menos né, controle, tem menos poder de ter uma consequência ali, um resultado melhor que a gente deseja. Né? Imagina, vender de qualquer jeito ao passo de organizar a empresa, ver realmente qual é o valor da empresa, para quem que vai vender, como que vai vender, enfim. Então, quando você... eu coloquei aqui, antes de interpretar a dificuldade como um sinal para desistir, tem isso também, isso aqui é um sinal para desistir, né? Preciso mudar, preciso ajustar, ou simplesmente preciso permanecer, ficar ali naquela situação, falar, Senhor, o que eu tenho que aprender aqui?
né? Qual que é a lição? Por que tanta coisa está acontecendo? Não é porque eu, né? É porque a gente questiona Deus, mas o que eu preciso aprender aqui, né? Me traz uma luz, me direciona, me mostra. Às vezes até pecados ali que a gente tem ali no coração, aquela coisa que a gente não quer nem tocar, Deus traz a luz e traz a consciência e a quebranta, né, a gente ali diante ali de Deus da presença. Então, busca a luz mesmo do Senhor nessa situação que você está, nessa área da sua vida que isso esteja acontecendo, e realmente não só reaja, né, permaneça ali para você ter clareza do qual que é o seu próximo passo. Então, para a gente estar finalizando aqui, né, eu quero trazer para você hoje que não pensa, quando a gente está nessa, não pensa só que qual é a estratégia, o que eu preciso fazer, aquela questão da solução, né? Busca a presença do Senhor e se permita, né, ser consolada por Ele, primeiramente, né? Não fique ali só querendo agir e reagir, né? Realmente entre na dependência do Senhor. Se conecta com quem realmente pode te ajudar. E não fica criando um sinal, né, aquela vozinha que vai alimentar o desespero. Porque quando a gente foca em alguma coisa, aquilo ali expande. Né? Quando a gente olha só para o problema, a gente só vê aquilo ali aumentando. A solução a gente tem menos clareza ainda. E isso mexe com o emocional, mexe com a saúde mental, começa a atingir você fisicamente, começa a atingir outros papéis que você tem de mãe, de esposa. Então, aquilo ali vai contaminando tudo. E a gente perde aquela sensibilidade de estar agradecido pelo que está funcionando, pelo que está bem, né? Pela nossa saúde, pela saúde de um filho, pelo o trabalho que está ali o marido, né? No pior das hipóteses, está ali para poder ajudar, que você não está com a responsabilidade sozinha. Então, a gente sempre tem algo para estar ali e falar assim, Senhor, obrigada por isso aqui, me ajuda com isso aqui, né? Traz clareza, porque né, não é... Ninguém tem o vizinho pode ter até a graminha mais verde, mas você pode ter certeza que tem um processo para aquela graminha estar verde, né? Teve os desafios, teve o investimento, teve o tempo que ele esperar, né? Porque ele botou uma sementinha ali, né? A não ser que ele bota um sintéticozão lá, né? Aí vai estar verdinho sem problema. Mas aí a essência daquilo ali, o que realmente ele, né? Que tipo de jardim realmente ele tem, né? Trazendo essa analogia para a nossa empresa. Então, não adianta mascarar as coisas, não adianta ignorar, não adianta querer atalho. E acho que a gente ficou até com essa frase, né? É nossa, né? O atalho é o caminho mais longo que você pode percorrer. Então, né, se acerque. E o desafio aqui da semana que a gente quer deixar para vocês são 3 perguntas para você estar refletindo. E, gente, quando a gente traz essas aplicações práticas, né, o que fazer, realmente faça, porque às vezes a gente escuta, não vai para o caderno, não anota nada, não medita, não lê ali o capítulo inteiro que a gente às vezes sugere aqui para você. Então, aí você só fica ali se alimentando de um conteúdo, mas fica zero ação. E isso também aumenta o nível de ansiedade, isso também aumenta a paralisia ali de tudo que está acontecendo, porque fica pior, porque aí você sabe o que você tem que fazer e não está fazendo. Aumenta mais ainda a ansiedade. Aumenta. Não é? Porque quando a gente não sabe, a gente está ali nervoso, e quando a gente sabe o que tem que fazer e vê que não está fazendo. É de culpa também, pessoal. Eu sei o que tem que fazer, não estou fazendo. Exato, exatamente. Então, quero que você medite. O que está fora do seu controle? Né? O que você entenda isso? O que é realmente algo que você pode fazer e algo que não está no seu controle? Então, não adianta você querer controlar algo que é completamente fora do seu controle. O segundo, o que é a sua responsabilidade? O que você realmente consegue fazer, mudar? Qual que é a atmosfera? O que você precisa melhorar? Se é a contratação, se é a padronização ali da limpeza, se é o posicionamento da empresa para qualificar o tipo de cliente que você tem, se é a sua rotina como empresário, como empresária, que, gente, se a gente não organiza a nossa rotina,
pode ter a ferramenta que for, pode ter o AI que for, os agentes que for dentro do seu computador, pode ter uma equipe disponível ali para você, mas se você não tiver ali na cabeça ali da estratégia, a gente está vivendo isso, né, Aline? A gente contrata daqui, contrata de lá, e no final do dia, guess what? Vocês têm que fazer. Aí eu fico assim, mas não vai chegar um que a gente vai contratar e fazer para a gente, não. Então, não adianta contratar a VA e achar que a VA vai tomar a estratégia da sua empresa. Não adianta você treinar suas equipes e achar que elas vão representar a empresa da maneira que você gostaria que eles representassem. Então, olha para o que é a sua responsabilidade, né? E anota, organiza a rotina e faz uma coisa de cada vez, que é o terceiro ponto, né? Qual que é o próximo passo? O próximo passo, no singular, não são os próximos passos. Então, qual que é o próximo passo? Aonde que é o gargalo maior de tudo isso aí que você entendeu que é a sua responsabilidade? Qual é o primeiro passo que você vai tomar? A providência. Então, é isso, gente. Então, né, a gente trouxe falou muito forte com a gente essa semana, né, esse tema, e é algo que a gente quis trazer para consolar esse momento de tensão, esse momento de cansaço que talvez você esteja passando. Passa esse episódio adiante, se você conhece alguém que está nessa situação, né, para trazer luz para a vida das pessoas, né? A gente está aqui com muito temor, muita responsabilidade, compartilhando a palavra do Senhor, mas você também pode compartilhar esses episódios e pode estar compartilhando a palavra do Senhor dessa forma também, né, Aline? Isso aí, Aline. Uau! Qual que é meu próximo passo? Eu estou aqui pensando, Senhor, qual que é o meu próximo passo? Não tenha medo, confie e marche, né? É isso que a gente tem que fazer. Você ora para a gente, Aline? Oro sim. Vamos lá. Pai, eu quero te agradecer por mais um dia, por mais um sábado, por mais um episódio, meu Pai. Eu quero te agradecer pela palavra que o Senhor tem ministrado no nosso coração, por aquilo que o Senhor está fazendo, meu Pai, por aquilo que o Senhor vai fazer. Eu te agradeço porque o Senhor é o nosso Deus e porque o Senhor está no controle total da nossa vida, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua palavra nos dá certeza de que os teus planos são sempre melhores do que o nosso e de que o Senhor dirige os nossos passos, meu Pai. Diante, meu Pai, de toda situação difícil que a gente possa estar passando, que os nossos ouvintes aqui possam estar passando, meu Pai, eu quero colocar a vida de cada um agora diante do Senhor. Pai, eu não sei o que os teus filhos, Senhor, estão passando dificuldade, mas o Senhor conhece cada um. E eu quero te pedir, meu Pai, nessa manhã, que o Senhor possa trazer clareza do próximo passo, meu Pai, que o Senhor possa falar através da tua palavra, através desse episódio, através de um sentimento no coração, meu Pai, a forma que o Senhor encontrar melhor, meu Pai, que o Senhor possa falar e mostrar para os teus filhos qual é o próximo passo que eles devem dar, meu Pai. E o nosso trabalho, eu sei, meu Pai, que é estar sempre confiando no Senhor, meu Pai, confiando que o Senhor nos ama, que o Senhor cuida de nós nos mínimos detalhes e que o Senhor nos ajuda em tudo. Assim como diz o Salmo 123, meu Pai, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, que é o lugar que a gente não consegue ver saída, é um lugar que é tudo escuro, um lugar difícil, a gente não teme mal nenhum, porque o Senhor está conosco. Essa é uma promessa do Senhor, e eu quero deixar essa promessa aqui, Pai, para os teus filhos. Ser conosco em tudo que formos fazer. Essa oração que nós te fazemos, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Tchau, Aline. Tchau, gente. Até o próximo sábado, gente.